Olá, você já ouviu essa expressão? Quanto mais queijo, menos queijo? Essa expressão, ela é muito comum quando a gente faz uma avaliação do que a gente vive hoje. Provavelmente você está vivendo isso e muito provavelmente não sabe. Se você quer saber, assiste o vídeo até o final. Meu nome é Reza Nuciato e eu sou terapeuta correlacional. Eu trago para você sempre, nos meus vídeos, uma nova forma de pensar sobre as mesmas coisas. Ou seja, é uma forma de você enxergar novas formas, ou de uma nova forma, aquilo que você vive. Por quê? Porque se é fácil de entender, se é objetivo, se você consegue compreender o que você vive, você agora consegue resolver. Diferente daquelas situações que fazem você ter que descobrir sozinho, quem sabe uma forma, por meses e meses, às vezes anos e anos, e você fica ali enrolando, e sendo enrolado. E acaba que você fala, nossa, eu estou num profissional tão bom, eu estou há 5 anos tratando com ele, eu estou há 10 anos fazendo essa terapia, seja o que for, e aí você fala assim, ele é tão bom, aí eu te pergunto, você mudou? Ah, não, eu melhorei, mas você mudou alguma coisa? Não, eu continuo vivendo o mesmo relacionamento, eu continuo com problema com os meus filhos, aí lógico, demora tanto que os filhos crescem e você na realidade acha que tudo se resolveu, e quando na verdade a vida mudou, não foi você, a vida mudou, alguém morreu, aquela pessoa que você tinha problema foi embora sozinha e você acha que você mudou, aí você volta a ter uma situação parecida e novamente você vive aquilo e fala, puxa vida, mas eu achei que eu tinha me curado, eu achei que eu tinha resolvido, e não, você não resolveu. Então se você quer aprender a diferença em tratamento emocional, faça terapia da correlação. Aí você vai entender a diferença. E quando eu falo de quanto mais queijo, menos queijo, primeiro eu vou explicar o que significa. E aí você vai entender que provavelmente você está vivendo isso na sua vida. Sabe aqueles queijos? Deixa eu ver se eu consigo desenhá-lo aqui. Bom, a frase eu vou apagar para poder desenhar. Lembrem, eu não sou um bom desenhista. Mas você deve ter aquele queijo que você tem o queijo e o queijo tem furinhos. Sabe aquele queijo que tem furinhos, né? Bom, então você tem o queijo que tem furinhos, certo? E aí, este queijo, em cada parte do queijo que tem furo, vamos pegar assim, ó, o furo tem dentro dele nada. Ok? Então aqui dentro não tem queijo. O queijo está em volta dos furos. Você concorda comigo que se eu tenho um queijo, só essa parte do queijo, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho o outro lado do queijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, se eu tenho um queijo pela metade, eu tenho 5 furos, no outro eu tenho 7. Se eu tiver o dobro desse queijo, aqui eu vou ter 10 furos, aqui eu vou ter 14. Concorda comigo que quanto mais queijo eu tenho, mais furo eu tenho, e se no furo não tem nada, quanto mais queijo, menos queijo, ou seja, quanto mais queijo, mais furo vazio. Então, quanto mais queijo eu tenho,
mais furo o vazio. Se no vazio não tem queijo, quanto mais queijo, menos queijo. Bom, espero que você tenha entendido e essa é a brincadeira em relação a essa frase. Quanto mais eu tenho uma coisa que contém um problema, quanto mais essa coisa eu tenho, mais problema eu tenho. Se eu tenho um relacionamento e eu tenho um problema com meu filho, ter mais um filho é ter mais do problema. Porque se o meu problema é de relacionamento, se eu tenho um filho e esse filho me causa, não pelo filho em si, mas ter um filho me causa um distúrbio, porque eu tenho um filho e eu tenho um pai que não paga pensão. Se eu tenho outro filho com outro pai, a chance de ter outro pai que não paga pensão é a mesma. E ela aumenta. Então ela é proporcional. Quanto mais queijo, menos queijo. Ou seja, quanto mais eu tenho de um problema, quanto maior é a situação, mais problema eu tenho. Então, avalia se você é aquela pessoa que percebe que tem um problema e na hora que você tem um problema, o que você faz? Você aumenta a situação. Se eu tenho mais dessa, vamos colocar assim, um relacionamento com problemas, se eu tenho um relacionamento com problema, eu preciso entender da onde vem o problema do meu relacionamento. Porque não vai adiantar nada eu trocar de relacionamento se eu continuo tendo o mesmo problema. Então aí eu descubro que eu tenho um problema de ciúme. Então eu tenho um namorado ou uma namorada e eu tenho ciúme dela, nesse caso. Se eu mudo para uma noiva, eu vou ter mais ciúme. Se eu mudo para ela, para a esposa, eu vou ter mais ciúme. Então, quanto maior é a minha situação, maior é o meu problema. Quanto mais queijo, menos queijo. Ou seja, quanto maior o problema, maior a dificuldade. Quanto maior a situação, maior o problema. Quanto maior a situação, maior a dificuldade. E às vezes, o que acontece? Muita gente decide aumentar a situação. Eu tenho um problema com meu sócio. Vou arrumar outro sócio. Quem sabe com mais um, eu resolvo esse primeiro. Se você já tem um problema com seu sócio, para que arrumar outro? E aí as pessoas começam assim, cara, eu tenho um problema no joelho, eu preciso parar de treinar para curar meu joelho. O que eu faço? Eu aumento o treino. Quanto maior a situação, maior o problema. Volta na frase. Quanto mais queijo, menos queijo. Quanto maior o tamanho do queijo, mais buraco eu tenho. Quanto mais buraco eu tenho, menos queijo eu tenho no buraco. Quanto maior o problema. Quanto maior a situação, maior o problema. Então avalia se você não está fazendo isso. Se você não está forçando a barra de uma situação, ao invés de parar para resolvê-la. Quando eu fazia artes marciais, fiz artes marciais por 12 anos. Quando eu fazia artes marciais, eu tinha uma frase que eu aprendi com um sensei meu, com um professor meu, eu tive alguns, que eu gostava muito. Ele falava assim, é melhor um dia sem treino para se tratar do que não parar esse dia e piorar a situação. Então, às vezes, quanto menos treino, menos problema. Quanto menos queijo, mais queijo. Porque quanto menos queijo, menos buraco vazio. Então, às vezes, menos é mais. Essa frase também é ótima nesse sentido. Porque quanto mais é menos, menos é mais. Então, às vezes, o simples, o óbvio, o objetivo, o prático, resolve mais a sua vida do que o exagerado, do que o obsessivo,
do que o tudo de uma vez, do que aquilo que você olha e fala assim, nossa, eu gostei de um, eu quero mais. Nossa, eu comi um negocinho e não me fez bem. Eu vou comer mais, porque eu acho que na realidade eu estou sentindo falta. Você não conhece pessoas assim? Ou você não é assim? Aquela pessoa que peca pelo excesso. Embora vai parecer uma contradição, mas você vai entender. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, eu prefiro segurar o cara que quer ir muito rápido do que ter que empurrar um cara que não quer ir. Tudo bem. Mas aí você entende o seguinte, se eu estou indo para um lugar ruim, eu prefiro ir devagar. Agora, se eu estou indo para um lugar bom, eu prefiro correr. Então, é lógico que a gente está falando aqui de excesso. Quanto maior a situação, maior o problema. Então, lembra sempre disso. Se você tem uma situação confusa, para, resolve e depois continua. Se você tem uma situação insegura, instável, para, resolve, depois continua. Não adianta você tentar aumentar uma situação que não está legal, porque se ela tem um problema pequeno aqui, porque é simples, eu tenho 10% de coisas boas. Mas eu tenho 2% dentro desses 10 de coisas mais ou menos. Então, dentro desses 10 de coisas boas, eu tenho 8 de coisas boas reais. E 2 de coisas mais ou menos. Tá bom? Tá bom. Se dentro desses 10 se eu aumentar esses 10, tá? Se eu aumentar esses 10 para 100, eu vou ter 20% de mais ou menos e 80 de coisas boas. Então, dentro dos 100%, dentro do total, eu vou ter 20%, não 2%, porque eu aumentei. Certo? Então, aqui 10 eu tenho 8 bom e 2 mais ou menos. Aqui 100 eu tenho 80 bom e 20 mais ou menos. É a mesma coisa. Quanto mais eu tenho de uma coisa, a proporção se mantém e cresce também. Antes eu tinha só 2, agora eu tenho 20. Então, se você entende que você precisa resolver um quadro antes de aumentá-lo, você vai conseguir melhorar. Então, se eu tenho, numa brincadeira, vai. Então, aqui eu tinha 10% e 2 mais ou menos. Eu consegui transformar esse 2 em 1%. E aí eu cancelo aqui. Então, quando eu tiver 10, eu não vou ter 2. Eu não vou ter 20, eu vou ter 10. E aí eu vou ter menos. A proporção vai continuar. Mas eu consegui transformar esse 1,5 aqui, eu vou ter 5. E por aí vai. Então, antes de crescer, às vezes eu preciso aprender a resolver. Então, esse vídeo foi para mostrar para você o seguinte, não adianta fazer mais se você tem um problema e ele vai crescer junto. Quanto maior o problema, quanto maior a situação, maior o problema, ele vai crescer junto. É exponencial, ele vai crescer junto. Então, quanto mais queijo, mais furos,
mais vazio. Quanto mais queijo, menos queijo. Quanto maior a situação, maior o problema. Então, para resolver, neste caso, nessa brincadeira, você faria o quê? Você preencheria os furos do queijo. Para aí sim poder ter mais queijo e mais queijo ao todo. E não mais queijo com menos queijo. Na brincadeira da frase. Então, sempre que você tiver um problema, não negligencie ele. Ah, não é nada, é só alguma coisinha. Bora para frente. Esse bora para frente é que é complicado. Então você está num relacionamento. Se você vê que alguma coisa não está legal, para e conversa. Se você está no trabalho e você vê que alguma coisa não está legal, para e resolve. Se você está num esporte e você vê que começou uma dorzinha, para e resolve. Por quê? Porque quando você negligencia aquilo que é pequeno, ele vai crescer junto, porque você está querendo evoluir, ele vai crescer junto com você. E aquilo que hoje é pequeno pode se tornar um problema bem grande no futuro, se você não cuidar. Mesma coisa da saúde. Ah, eu tô com uma dorzinha, como eu falei do esporte, mas em qualquer situação, eu tô com uma dorzinha, tá tudo bem. Vá tratar antes dela aumentar, porque você vai ficar mais velho, às vezes mais fraco, porque às vezes você não vai treinar, não vai fazer musculação, não vai crescer, você vai ficar mais velho, você vai ficar mais fraco, às vezes mais sedentário porque você decidiu ou conseguiu se aposentar. Hoje em dia é um milagre para conseguir se aposentar, mas ok? Então, se você tinha uma situação, trate, previna. A prevenção, eu acho que resume esse nosso vídeo, sabe? O valor da prevenção. Quanto mais queijo, menos queijo. Por quê? Porque você tem um problema que só aumenta conforme a estrutura aumenta. Se você preenche o buraco vazio do queijo, se você resolve, se você se previne antes da coisa quebrar, da coisa piorar, automaticamente, quando a coisa crescer, ela está mais estruturada. Sempre vão ter coisas a se ajustar. Mas enquanto você faz uma lapidação, é uma coisa. Quando você corre atrás para resolver um problema que antes era pequeno e agora se tornou grande, às vezes ele se torna maior do que a própria situação. Ou seja, às vezes o problema fica maior do que deveria e ele consome aquilo. Então, prevenção, sempre. Começou uma situação, ela não está legal, vai e trata. Não estou dizendo para ter medo das coisas, mas eu estou dizendo para você ficar atento, atenta a tudo aquilo que acende uma luzinha de dúvida, de medo, de insegurança. Porque na hora que você perceber e olhar mesmo para aquilo, às vezes aquilo já desenvolveu tanto que você talvez perca o emprego, perca o relacionamento, perca o esporte que você gosta, pare de treinar, pare de fazer porque não consegue mais, porque aquilo não te deixa mais saída, beleza? Então lembra sempre disso. A prevenção é o mais importante. Então, se você deixar a coisa crescer, o problema se alastrar, fatalmente você vai perceber que você vai precisar correr atrás do problema, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte o vídeo, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa dica. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo. Diz para mim se você passou por uma situação dessa que você negligenciou e você acabou tendo que voltar lá, que você perdeu alguma coisa, que você teve que desistir de algo por causa daquilo que você achou que era bobeira. Se você está vivendo uma situação dessa, você percebe que o problema está aumentando conforme você está crescendo, faz terapia, me chama, a gente conversa, você vai entender que dá para mudar sim, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Prevenção é o nome da ideia. Até mais.